primeiro momento daqui, então, nesse primeiro momento aqui que nós temos, a gente tem que analisar essas situações. Se é o caso de renúncia de indignidade ou primoriência. Como eu disse, se for caso de renúncia... Oba! Gente, solicito que quem tiver com o microfone aberto aí, que desligue o microfone, por favor. Então, veja. Em caso de renúncia, o herdeiro renunciante, vou repetir, ele é considerado como se nunca tivesse existido. Então, não vai haver direito de representação para o herdeiro renunciante. Mas, veja, se o herdeiro, por acaso, ele é considerado indigno, certo? Então, esse herdeiro indigno, ele é considerado como se fosse pré-morto, como se morto fosse. Logo, os seus próprios herdeiros terão direito de representação em relação àquele herdeiro que foi considerado indigno, tá? Ou seja, terá a indignidade terá, para fins de sucessão, a mesma consequência jurídica da figura da primoriência. Ok? Então, nesse caso daqui, sempre, gente, vocês vão ter que verificar essa situação daqui, se o autor da herança tenha deixado descendente de primeiro grau, de segundo grau ou de graus inferiores, na qual eles terão direito de receber, caso seja, ou não tenham direito de receber, em caso de renúncia de indignidade ou de primoriência. Tá certo? Agora, quando você começa a analisar, deixa eu apagar aqui para poder organizar aqui nossas ideias. Se você estiver analisando a seguinte situação, uma pessoa vem a óbito e essa pessoa, ela deixou um cônjuge sobrevivente, tá certo? Vamos analisar inicialmente que eles tenham deixado 4 filhos decorrentes do casamento. Então, eu tenho exatamente aquilo que o inciso 1 do artigo 1829, ele está estabelecendo. Sucessão vai ser deferida para os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Mas veja que o artigo 1829, no inciso 1, ele vem trazendo algumas informações referentes à figura do regime de bens. Então, eu vou apagar essa parte aqui, que eu vou precisar, nesse momento aqui, desse lado, para que fique mais fácil para vocês analisarem. Então, como o Código Civil ele faz referência a regime de bens, eu trabalho com essa seguinte tabela aqui. Quais são os regimes de bens que nós temos estabelecido no nosso Código? Regime da comunhão universal de bens, regime da comunhão parcial de bens, regime da participação final nos aquestos, regime da separação obrigatória de bens e o regime da separação convencional de bens. Tá? Vamos aqui. Veja o que o artigo 1829 estabelece. Aos descendentes em concorrência com cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido, no regime da comunhão universal. Então, se ele está dizendo que no regime da comunhão universal, se esse for o regime estabelecido, o cônjuge sobrevivente não terá direito à herança. Tá? Mas, para que a gente interprete efetivamente esse regime, esse código daqui, eu vou fazer a seguinte situação. Como ele está falando de regime de bens no casamento, a gente vai analisar se o regime ele estabelece a figura ou não da meação. Porque isso, galera, é extremamente importante para essa sucessão daqui. Então, veja. Quais são os regimes que nós temos aqui que vão estabelecer direito de meação? O regime da comunhão universal de bens autoriza a meação, certo? O regime da comunhão parcial de bens, ele vai trazer a seguinte informação, né? Autorizar aqui. A seguinte informação. Se a pessoa casada pelo regime da comunhão parcial de bens, ela já tiver trazido bens antes do matrimônio, esses bens adquiridos antes do casamento são chamados de bens particulares. Tá certo? Então, nos bens particulares não vai haver meação. E os bens que foram adquiridos na constância do casamento, vocês aprenderam isso lá em Direito de Família, os bens adquiridos na constância do casamento, que são os bens que se comunicam, são chamados de bens que não são particulares. Então, esses bens que não são particulares, que não fazem parte do patrimônio somente de um dos cônjuges,
o outro cônjuge terá direito à meação. Então, veja, se eu me caso pelo regime da comunhão parcial de bens e eu tenho um apartamento e esse apartamento foi adquirido antes do casamento, esse apartamento é um bem particular meu. Então, a minha esposa não terá direito de meação. Veja que eu estou analisando apenas a meação. A herança vai ser outro momento, certo? Mas se esse imóvel tiver sido adquirido na constância do casamento e não foi um bem adquirido naquele rol dos bens excluídos da comunhão parcial de bens, vai ser constituída a meação entre eu e a minha esposa. Tá certo? O regime da participação final nos aquestos, ele vai ser igual ao regime da comunhão parcial de bens, porque eu tenho que analisar se os bens foram adquiridos ou não na constância do casamento. Então, da mesma forma, se os bens já forem existentes antes do casamento, não vai haver meação. E se o bem foi adquirido após o casamento, haverá meação. No regime da separação obrigatória de bens, o próprio Código Civil estabelecia a ordem de que não haveria direito de meação para as pessoas casadas pelo regime da separação obrigatória de bens. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, por força da súmula 377 do STF, estabeleceu que, no regime da separação legal, que é a separação obrigatória, os bens que forem adquiridos na constância do casamento vão constituir meação. Tá certo? E o regime da comunhão ou da separação convencional de bens, por força do acordo do pacto antinupcial feito entre os cônjuges, né, não vai haver direito de meação. E aí vem a história da herança. Se a gente for analisar exatamente o que o Código Civil está trazendo, olha o que ele coloca aqui. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal. Ou seja, ele está tirando o direito de herança aqui, né? Ou no regime da separação obrigatória de bens. Se ele coloca aqui no regime da separação obrigatória de bens, então ele não está estabelecendo herança na separação obrigatória de bens. Ou, se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Isto significa dizer o quê? Se o falecido tiver deixado bens particulares, que não tem meação, terá direito à herança. E os bens que constituem a meação não terá direito à herança. Como o regime da participação final nos aquestos é igual, nós sobramos aqui a separação convencional de bens. Como o legislador não criou qualquer óbice para receber a herança, o cônjuge sobrevivente teria direito à herança aqui. Então, veja, por essa tabela que a gente faz, toda vez que houver meação, não haverá direito à herança. Tá claro? Entenderam isso? Dê uma manifestada aí no chat para ver se está tudo ok. Vamos lá. Maravilha. Valeu, Alexandre. Obrigado. Então, veja. Quando a gente vai analisar agora, efetivamente, esta sucessão daqui em concorrência, a gente tem que analisar dois parâmetros iniciais também. Primeiro, o casamento do cônjuge sobrevivente com o autor da herança deveria ser um casamento válido. Isto significa dizer o quê? Que se o casamento havia sido terminado por divórcio, por separação judicial, então o cônjuge sobrevivente não terá direito a essa herança daqui. Ele só vai ter direito à sua partilha de bens por força da meação, caso essa seja aplicada. Certo? Ou o legislador ainda criou essa hipótese, se o cônjuge sobrevivente estava separado de fato há mais de 2 anos do autor da herança, certo? Ele somente terá direito a receber a herança se ele comprovar que ele, cônjuge sobrevivente, não foi o culpado pela separação. Vocês aprenderam lá em direito de família, né,
que você só pode discutir culpa nas ações de separação judicial. E, se houver separação de fato, né, você terá que provar que não houve a culpa do cônjuge sobrevivente para que ele viesse a ter direito à herança. Então, veja, para que a gente tenha essa sucessão daqui do cônjuge sobrevivente, eu tenho que, primeiramente, verificar se o casamento era válido e, segundo, verificar qual é o regime de bens para poder estabelecer a retirada do direito de meação e depois para aplicar a possibilidade do direito à herança. E aí o código, ele me traz uma seguinte complementação, que a gente vai colocar aqui agora para vocês, que é a seguinte. Se nós temos essa situação daqui, o autor da herança, o cônjuge sobrevivente, vamos colocar aqui 4 filhos decorrentes desse casamento. Vamos estabelecer aqui, escolher aqui aleatoriamente qualquer regime de bens. Vamos colocar aqui, regime da separação convencional de bens, que a gente sabe que dá direito à herança por força do regime de bens. Tá? Vamos imaginar, hipoteticamente, que esse falecido tenha deixado um patrimônio de 100 mil reais. Como é que fica a partilha dos bens aqui? Como o cônjuge sobrevivente não tem direito à meação, então isso tudo aqui vai ser contemplado pela herança. Mas o cônjuge sobrevivente terá direito à herança. Se ele concorre aqui com todos os filhos, a priori, essa herança seria inicialmente dividida por 5. Seria 20 mil para cada. Tá? Ocorre que nós temos uma regra que diz que se o cônjuge sobrevivente também for ascendente de todos os descendentes com quem ele estiver concorrendo, ele não poderá receber menos do que 1/4 da herança. Logo, já fica resguardado para esse cônjuge daqui 25% da herança. Logo, essa herança aqui seria 25% para o cônjuge sobrevivente, ou seja, 25 mil ficaria para ele, e os outros 75 mil aqui seriam divididos entre os 4 filhos para poder saber com quanto cada um dos filhos receberia título de herança. Tá? Veja a importância disso daqui, gente. Por quê? Se eu tiver, vamos aqui, eu tenho que resguardar no mínimo 25%. Se eu tiver aqui um filho a menos, eu tenho 3 filhos, se fosse dividir, igualmente ficaria 25 para cada um, mantém a regra, certo? Isso aqui seria dividido por 3. Sem problema nenhum. Se eu tiver aqui apenas 2 filhos decorrentes do casamento, não tem a necessidade de eu aplicar essa regra, porque a lei diz que é o mínimo que tem que ser resguardado para o cônjuge sobrevivente. Mas se eu tenho um cônjuge e 2 filhos, cada um recebendo 1/3 da herança, cada um receberia 33,33%. Logo, eu não preciso resguardar 25% para o cônjuge sobrevivente. Beleza? Então, veja que a primeira coisa que a gente tem que analisar é exatamente o regime de bens estabelecido para poder verificar, primeiro, se ele tem direito à herança e depois como é que vai ficar a regra da sucessão. Agora veja a seguinte situação daqui, inicial que nós temos. Se porventura o falecido também tivesse um filho fora do casamento, o cônjuge sobrevivente não terá direito a esses 25%. E aí a sucessão vai ser por cabeça. Então, esses 100 mil aqui seria dividido por 6, para saber com quanto é que cada um dos herdeiros aqui iriam receber. Tá claro, gente? Entenderam isso? Se quiserem ligar o microfone para fazer algum questionamento, fica melhor agora para a gente dar uma continuidade, que eu vou passar um caso prático para vocês aqui, para a gente resolver. Liga aí o microfone se alguém tiver com dúvida, ou então eu dou continuidade. Beleza. Então, estou achando que está ficando claro para vocês, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um caso prático com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, apagar aqui, para poder colocar o caso aqui para a gente.
Deixa eu abrir aqui só o caso prático aqui. Deixa eu ver aqui. Pergunta aqui. Pegar aqui um caso bom para a gente responder aqui. Aqui de crescer, não. Aqui. Vou pegar um aqui que dá para a gente estar trabalhando com todos aquelas questões daquela tabela. Vamos lá. Veja. Ricardo, antes de se casar, possuía um apartamento no valor de 120 mil reais. Ou seja, bem particular, no valor de 120 mil reais. No valor de 120 mil reais. No curso do casamento com Cláudia, comprou uma casa no valor de 90, ou seja, bens não particulares, que vão constituir minha ação, no valor de 90 mil reais. Tendo falecido em 2 de agosto de 2006, deixando 4 filhos. Então, aqui, ó, veja. Ricardo faleceu, casado com Cláudia, né? Deixando 4 filhos. Bota aqui, os 4 filhos deles. Coloquei aqui até o nome. Jonathan, Jéssica, Ricardo Júnior e Manuel, tá? Esses são os filhos. Sendo este último, aqui, ó, sendo este último filho do seu primeiro casamento. Ó, então Manuel, ele não é filho comum de Cláudia. É um filho fora do casamento que Ricardo tinha. Tá certo? Como fica a partilha dos bens, considerando que o morto tinha se casado com Cláudia no regime da comunhão universal de bens? Veja que essa primeira questão, a letra A, ele vem perguntando sobre o regime da comunhão universal. Bem, se é regime da comunhão universal, o que é que nós temos aqui? Você tem os bens que vão se comunicar. Então, 120 mais 90 mil vai dar 210 mil reais o valor total do patrimônio. Então, Cláudia ficará, se é 210 mil reais, Cláudia ficará com 105 mil a título de meação. Tá certo? E os outros 105 mil, que vai constituir a herança, que é a parte patrimonial de Ricardo, vai ser dividido entre seus 4 filhos. Pronto. É assim que você faz a primeira resposta. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Beleza. Ó, agora veja que eu posso modificar e vou modificar e posso modificar a forma de você fazer a sucessão aqui, ó. Se eu tiver modificando o regime de bens. A letra B da pergunta diz: se ele fosse casado pelo regime da separação convencional de bens. Se ele é casado pelo regime da separação convencional de bens, ele não tem direito, Cláudia não terá direito a esses 120 mil reais aqui. Pelo menos a título de meação. Mas ela terá direito a 45 mil aqui, a título de meação. Tá certo? A título de meação. E vai participar, o restante aqui, os outros 45 mil, que é dessa parte daqui, vão ser divididos entre os 4 filhos de Ricardo, e os 120 mil aqui, que Cláudia não teria direito à meação, mas tem direito à herança, né? Perdoe, na separação convencional, ela não tem direito à meação, exatamente, mas vai ter direito à herança, tá certo? Então,
como ela não tem direito, né? Desculpe, perdoe. Não, aqui eu me atrapalhei com a regime da comunhão parcial. Perdoe aqui. Veja o seguinte. Ela não tem direito à meação, mas terá direito à herança. Então, desses 120 mil reais aqui, como ela não tem direito a nada, aqui, ela não tem direito a nada, os 210 mil reais são todos de Ricardo, nela não terá direito à meação, não tem meação, mas terá direito à herança. Então, os 210 aqui vão ser divididos por 5. 1, 2, 3, 4, 5, porque ela vai ter direito a somente a herança dos bens do falecido. Tá certo? Entenderam, gente? Desculpa aí a confusão inicial, mas se vocês entenderam agora. Me respondam aí. Não entendi. Não entendeu? Então vamos lá. Não. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui então, para vocês. Vamos lá. Aqui ficou estabelecido, nessa segunda letra agora, que a pessoa é casada pelo regime da separação convencional de bens. Tá certo? Então veja a seguinte situação. Se ele é casado pelo regime da separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente tem aqui os 3 filhos do casamento e um filho fora do casamento. Se é pelo regime da separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente não tem direito a meação nenhuma. Então, todo o patrimônio que Ricardo deixou, ela terá direito à herança, mas não terá direito à meação, tá? Por causa do regime da separação convencional de bens. Então, como o patrimônio dele é dotado de 120 mil reais, de 210 mil reais, esses 210 mil reais vão ser divididos por 5 pessoas, os 4 filhos e mais Cláudia, porque ela tem direito à herança, ela não tem direito à meação, mas tem direito apenas à herança. E o patrimônio foi todo adquirido, por Ricardo. Então, como não tem meação, Cláudia não recebe meação, mas recebe direito à herança. Entendeu agora, meu amigo? Beleza, Michel. Valeu. Então, vamos ver. Aqui. Olha o que diz aqui a letra C agora. A pessoa casada pelo regime da separação obrigatória de bens. Se é regido pelo regime da separação obrigatória de bens, nós falamos aqui para vocês o quê? Que a súmula 377 do STF estabelece meação somente aos bens que foram adquiridos na constância do casamento, ou seja, os bens não particulares. Então, Cláudia passa a ter direito à meação, ela recebe aqui 45 mil reais. Né? Os outros 45 aqui vão ser divididos entre os filhos de Ricardo, só que Cláudia agora, ela também não tem direito à herança. Então, essa parte daqui dos 120 mil que era de Ricardo, Cláudia não recebe nada. Esses 120 mil aqui vão ser divididos única e exclusivamente pelos 4 filhos de Ricardo. Beleza? Entenderam, gente? Se manifeste aí, por favor, que é pra gente dar continuidade. Então, vou considerar como se vocês tivessem entendido, tá ok? Aí vem a terceira situação, a quarta situação aqui. A pessoa casada pelo regime da comunhão parcial de bens. Da mesma forma que a gente tem aqui. Se é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, Cláudia somente terá direito à meação dos bens não particulares, certo? Então, 45 mil fica a título de meação para Cláudia, e os outros 45 divididos entre os 4 filhos dele. E dos bens particulares, aí sim, ela também terá direito à herança. Então, esses 120 aqui vão ser divididos por 5, porque dessa parte daqui, Cláudia tem direito à herança. Tá certo? Então, gente,
Essa é a informação que vocês têm que ter. Primeiramente, vocês têm que identificar qual é o regime de bens estabelecido no casamento, para poder saber, retirando o que é meação, e verificar por aquela tabela que eu mostrei para vocês, se quando a pessoa tem direito à meação, ela tem ou não direito à herança. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Se tiverem dúvida, por favor, se manifestem aí, que é para a gente tirar essas dúvidas de vocês. Vamos lá. Então, visto isso daqui, a gente vai analisar a seguinte informação. O artigo 1836 vai estabelecer a seguinte ordem agora. Na falta de descendentes, serão chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Aí a gente está analisando o seguinte: a pessoa faleceu e não deixou descendente nenhum aqui. Aí a gente passa para a segunda ordem de vocação hereditária: os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, inicialmente, o que é que a gente tem? A pessoa faleceu, não vou nem colocar o cônjuge aqui ainda, deixando pais, avós, e vamos colocar aqui ainda a figura dos bisavós. Tá? Eu vou dividir aqui em linha paterna e linha materna, porque isso vai ser importante para a gente. Tá certo? Então, aqui, linha paterna e linha materna. Se o falecido não deixou descendente nenhum, mas deixou pai e mãe vivos, a herança vai ser dividida entre o pai e a mãe, 50% para cada. Tá certo? Só que aqui a gente tem a regra específica. Na linha ascendencial, não vai haver direito de representação. O grau mais próximo, efetivamente, vai excluir o mais remoto. Então, se esse pai daqui, do autor da herança, já é pré-morto, mas ele deixou avós paternos vivos, esses avós paternos, eles não vão receber herança, porque a herança será toda da mãe do autor da herança, da mãe do falecido. Tá certo? Agora, o que é que a gente tem? Se, porventura, ambos os pais estão mortos, aí você vai pegar a herança do falecido e vai dividir ela em 50%. 50% para a linha paterna, 50% para a linha materna, independentemente da quantidade de pessoas que tem. Porque, por exemplo, esse avô daqui está morto, mas esse outro avô daqui, ele vai receber 50% da herança e os dois de cá vão receber os outros 50%. Você não vai dividir por 3, tá certo? Vamos imaginar que, hipoteticamente, que todos aqui fossem mortos. E aqui, ó, essa situação, nós tivemos aqui um bisavô da linha paterna vivo e 3 bisavós da linha materna vivos. A herança continua sendo dividida 50% para a linha paterna, 50% para a linha materna. Tá certo? Então, aqui não vai haver direito de representação. E depois da linha do pai e da mãe, você já vai dividir entre linha paterna e linha materna, deferindo 50% para cada um deles. Ok? Beleza? Agora veja como a gente trabalha na figura da sucessão do ascendente em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Aqui. Então vamos analisar a seguinte situação. A pessoa morreu, era casada pelo regime, qualquer regime a gente vai verificar aqui daqui a pouco, deixou pai e mãe, avós, e os bisavós aqui também. Então, vamos lá. A regra diz o seguinte: independentemente do regime de bens estabelecido pelo casamento,
Na sucessão em que o cônjuge estiver concorrendo com o ascendente, o cônjuge sobrevivente sempre vai herdar, independentemente do regime de bens. Isso aqui está estabelecido, né, no artigo 1800 e... Peraí, 1837. Aqui. Ela não cria o artigo aqui. 1836, como ele não cria nenhuma hipótese para que você analise regime de bens, isso significa dizer que qualquer que seja o regime estabelecido, o cônjuge sobrevivente vai sempre herdar. Mas é importante, gente, que a gente analise o regime de bens estabelecido no casamento para que você verifique o que é meação, não para poder aplicar aquela tabela. Se lembrem, aquela tabela somente se aplica para o inciso 1 do 1829. Mas eu tenho que saber o que é meação para saber o que já é direito adquirido do cônjuge sobrevivente e o que eu vou colocar a título de herança, até por conta da tributação. Então, veja, se a pessoa aqui é casada pelo regime da comunhão universal de bens e o morto deixou pai e mãe vivos, e o patrimônio adquirido pelo casal for de 100 mil reais, desses 100 mil reais aqui, 50 mil já é automaticamente da cônjuge sobrevivente, porque ela tem direito à meação desse valor. Então, os outros 50 mil é que vai constituir a herança. E desses 50 mil, o cônjuge sobrevivente vai participar também. Tá certo? Porque, independente do regime de bens, o cônjuge sempre será herdeiro aqui. Aí vem a história. Se o cônjuge sobrevivente estiver concorrendo com ambos os pais do falecido, ele vai receber um terço dessa herança daqui. Ele tem o direito da meação, né? E vai ter direito a um terço da herança. E os outros 2 terços, um terço para o pai e um terço para a mãe. Se um dos pais já é pré-morto, o cônjuge sobrevivente tem o direito à meação e vai ter direito à metade da herança e a outra metade fica para a mãe do falecido. E aí vem, e se ambos os pais do falecido estiverem já mortos, mas ele tiver deixado outros ascendentes, avós ou bisavós, ao cônjuge sobrevivente já terá direito a 50% da herança. E os outros 50% que sobram vão ser divididos para a linha paterna e dividido para a linha materna. Beleza? Entenderam isso aí? Paula, onde foi que você se... Priscila... Estou vendo aqui o chat. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Qual foi a parte, Priscila? Ah, entendeu aqui agora, já vi. Priscila, Paula, pronto. Então tá tudo ok. Tá certo? Então vamos lá. Veja, se agora o falecido, o artigo 1838, estabelece o seguinte: em falta de descendentes e de ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Aí eu já estou analisando aqui agora o terceiro inciso do artigo 1829. Aí é que eu chamo a atenção dos alunos. Vocês têm que tomar muito cuidado com essa parte daqui, porque, veja, eu estou analisando o seguinte: a pessoa morreu, casado, mas não possuía descendentes e não possuía ascendentes.
Aí o enunciado da questão pergunta para vocês: quanto é que e deixou um patrimônio, vamos aqui, mas casado pelo regime da comunhão universal de bens. Deixou um patrimônio de 100 mil reais. Quanto é que o cônjuge recebe a título de herança? Então tomem cuidado com isso, porque se ele era casado pelo regime da comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente tem direito a 50 mil a título de meação. E os outros 50 mil é que recebe a título de herança. Tá certo? Então, veja, se você chega e coloca lá, se fosse uma questão de marcar, e tivesse a seguinte informação aqui: 100 mil, letra B, 50 mil, letra C, 25 mil, letra D, 75 mil. Pronto. A resposta é essa de carro. Porque o cônjuge sobrevivente, ele recebe a título de herança apenas 50 mil, ainda que ele fique com a totalidade do patrimônio, certo? Mas, se nesse caso aqui hipotético, casado pelo regime da comunhão universal de bens, você tem que tirar o que é meação por conta da tributação. Não esqueçam isso, gente. Veja, meação é direito adquirido por força do casamento. Tá certo? Isso não é tributado pelo direito da sucessão. Ele não vai pagar tributo de transferência nenhuma. Ele só vai pagar o tributo, o ITCMD, naquilo que for vinculado à figura da herança. Tá certo? Importante para vocês esse conhecimento, para que vocês não errem uma bobagem numa prova. Tá certo? Veja. Ô, Michel, modifique aí. Se a gente modifica aqui o regime, coloca o da separação convencional de bens, né? O do regime da separação convencional de bens, não tem direito à meação, mas ela vai receber aí 100%. Então você já modificaria, a resposta já não seria letra B. A resposta agora seria letra A, por conta do direito à herança que ela possui. Então ela vai ser tributada em cima de 100 mil e não em cima de meação, porque ela não tem meação nenhuma. Beleza? Massa. Vamos lá. Gente, se vocês quiserem intervir, liga o microfone e pergunta, viu? Para a gente não deixar, às vezes, alguma resposta aqui, passando aqui no chat no momento que eu tô desenhando aqui no quadro para vocês. Tá certo? Aí vem a historinha. Antes de eu entrar no inciso 4, né, eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui agora em relação ao direito que o companheiro ele possuía. Porque, veja, vou trabalhar aqui com a linha de tempo, certo? Para a gente falar aqui um pouquinho da figura do companheiro. O Código de 1916, no seu artigo 1603, estabelecia a ordem de vocação hereditária, dizendo que a ordem era descendentes, em segundo lugar, ascendentes, em terceiro lugar, o cônjuge, em quarto lugar, os colaterais até o quarto grau. Na falta destes, ia para o poder público. Tá certo? Então veja que aqui não se versava sobre figura de companheiro, né? Não se versava sobre a figura de companheiro nenhum. Aqui. Só que, em 1988, aqui é o Código Civil, em 1988, com a Constituição Federal, o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, reconhece a união estável como entidade familiar, ou seja, traz para o nosso ordenamento jurídico a figura da união estável. Só que o companheiro, o convivente ali, ele ficou num hiato jurídico, porque se ele vivia numa relação de companheirismo e a pessoa morresse, ele não teria direito sucessório nenhum, porque ele era conhecido como companheiro, mas não tinha direito sucessório porque a regulamentação somente veio aparecer no ano de 1994, né? No ano de 1994, com o advento da lei
8.971, né? Só para confirmar aqui o número da lei, ver se eu coloquei o número da lei certa. (8.971), exatamente. E depois, nós tivemos, em 1996, a Lei 9.278, que conferiu efetivamente, que regulamentou totalmente o direito da sucessão. Quando essa lei daqui surgiu, ela alterou a regra do Código de 16, colocou o companheiro em pé de igualdade ao cônjuge sobrevivente. Então, ao companheiro ele teria o direito antes de qualquer colateral. Só que aí nós viemos com o Código de 2002 e no artigo 1829 foi excluído o companheiro do rol de herdeiros legítimos, mas ele tinha seu direito estabelecido no artigo 1790. Tá certo? Situação esta que perdurou até o ano de 2017, quando o Supremo Tribunal Federal, julgando, quando o Tribunal o STJ, o Superior Tribunal, né, ele reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, quando ele julgou os recursos extraordinários número 646-721 e o 878-694, no dia 10 de maio de 2017. Então, a partir desta data daqui, aí é por isso que eu chamo a atenção novamente do artigo 1787, né, do artigo 1787. A partir dessa data, o companheiro, ele recebe na mesma situação que o cônjuge sobrevivente. Então, hoje, você tem que ler o inciso 1829, dizendo: descendentes em concorrência com cônjuge ou companheiro, ascendentes em concorrência do cônjuge ou companheiro, cônjuge ou companheiro, e o inciso 4 ele vai falar dos colaterais. Tá certo? Mas eu tenho, por obrigação aqui, ensinar para vocês como é que funciona o artigo 1790. Porque, veja, por força do artigo 1787, vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa convivia em união estável, né, com o companheiro, mas ele faleceu no ano de 2000, vamos colocar aqui, o óbito se deu no ano de 2015. Se o óbito se deu no ano de 2015, não estava vigorando a inconstitucionalidade do 1790. Certo? Porque a gente aprende o quê? E a gente sabe como é que funciona. Uma vez um artigo declarado inconstitucional, ele não retroage, ele é do momento para frente. O efeito é ex nunc, não é ex tunc. Tá certo? Então, veja. O artigo 1790, ele trabalha aqui com também 4 incisos. E aí, galera, é que a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque veja o que estabelece aqui o artigo 1790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável e nas condições seguintes. Pronto. Antes da gente falar das condições. O companheiro somente terá direito à sucessão dos bens que foram adquiridos a título oneroso. Tá certo? A gente aprende lá em direito de família o quê? Se a união estável estabelecida não tiver entre os conviventes estabelecido nenhum regime de bens, aplica-se o regime da comunhão parcial, que é o regime legal. Tá certo? Então veja a seguinte situação daqui. Vamos imaginar que nessas circunstâncias aqui, o autor da herança, ele tenha, antes da união estável, um patrimônio de 100 mil. E depois, vamos colocar aqui, e na vigência da união estável, ele adquiriu um patrimônio no valor de 150 mil reais. Certo? De 150 mil reais.
Aí a gente vai ter que analisar exatamente o que é que está estabelecido no artigo 1790 por conta da data da morte. Se ele tivesse falecido hoje, a gente aplicaria a mesma regra do cônjuge como a gente verificou anteriormente, tá? Porque o inciso 1, ele coloca o seguinte: se concorrer com filhos comuns, então, ó, é essa situação daqui, com filhos comuns, o companheiro terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. Primeiro, o legislador aqui não colocou aquela regra dos 25%. Então, não se aplica aqui. Então, nessa circunstância daqui, vamos colocar até mais um aqui, o companheiro, ele vai participar da herança em relação aos bens que foram adquiridos na constância da união estável. Porém, cuidado com isso aqui, gente. Se a gente aplica o regime da comunhão parcial de bens e desses 150 mil aqui, 75 mil estipula a meação do companheiro. E os outros 75 mil é que vão fazer parte da herança. Então, desses 75 mil aqui que sobra, o companheiro vai receber a mesma cota que os seus filhos comuns recebiam. Ou seja, esses 75 mil aqui vão ser divididos por 5 para saber quanto é que o companheiro aqui vai receber a título de herança. Beleza? Ô, Michel, e esses 100 mil daqui, que foi adquirido antes da união estável, o companheiro, como ele não participa, esses 100 mil reais aqui vai ser dividido apenas entre os filhos do falecido. Entenderam isso? Se manifeste aí, gente, porque vai complicar agora no inciso 2. Então, preciso que vocês entendam essa primeira parte aqui. Beleza? Valeu. Aí vem a seguinte historinha daqui. Certo? Vamos analisar, porque o inciso 2 diz: se concorrer com descendentes só do autor da herança, o companheiro receberá metade do que couber a cada um deles, daqueles. Tá? Então, veja, eu estou analisando o seguinte aqui. A pessoa morreu, deixou filhos e deixou o companheiro. Só que o companheiro aqui, ele não é pai ou mãe dos filhos do falecido. Tá certo? Então, o que é que ocorre? Na mesma situação daqui, como os bens foram adquiridos a título oneroso, 75 mil cabe ao companheiro a título de meação e os outros 75 mil aqui cabe a título de herança. Só que aqui, nesse caso, né, esses 75 mil não vai ser aplicada a mesma regra que a gente viu no inciso 1, não. Eu estou querendo saber quanto é que o companheiro aqui, ele vai receber. O inciso 2, ele está dizendo que o companheiro ele receberá metade do que cada um dos filhos receber. Logo, eu quero saber quanto é que o companheiro recebe. Então, se ele recebe metade, isso significa dizer que ele está recebendo uma cota e cada filho do falecido estará recebendo 2 cotas, ou seja, o dobro do que ele, companheiro, receberia. Ou vai receber. Então, eu tenho aqui uma equação matemática em relação a esses 75 mil daqui. Esses 75 mil aqui vai ser dividido por 7, 2, 4, 6 e mais um x, 7, para saber quanto é o valor de x. Então, eu vou pegar 75 mil, né? Vou dividir aqui por 7. Pega aqui, cadê? 75. Vou dividir por 7, vai dar esse valor daqui, vai dar 10.714,28. Então, desse valor daqui, desses 75 mil, o companheiro ele recebe 10.714,28 e cada um dos outros filhos vai receber o dobro disso. Vai receber 20 mil, né? 10.714,28. Cada um aqui vai receber 21.428,56, sem prejuízo desses 100 mil daqui, porque desses 100 mil aqui
vai ser dividido apenas por eles três, porque o companheiro não terá direito a essa parte daqui. Entenderam, gente, isso? Essa é a parte complicada. Então me digam aí se vocês entenderam o raciocínio, como é que tem que ser feito. Renata, obrigado. Beleza. Anderson. Posso, Paulo? Posso ir. Posso repetir. Vamos lá. Vou modificar aqui. Tá certo? Vamos lá. A pessoa, vou até diminuir aqui, para a gente não ficar só com 3 filhos sempre no pensamento. Tá? Como o companheiro, ele somente tem direito à sucessão, Paulo. E Rafael também. Vamos aqui. Preste atenção aqui. Como o companheiro, ele só tem direito a receber aquilo que foi adquirido a título oneroso, né? E foi adquirido a título oneroso 150 mil, mas o regime da comunhão estabelece comunhão parcial, eu tiro logo a ameação. Sempre eu tiro a ameação. Se tiver ameação, é a primeira coisa, gente, que vocês têm que fazer. Tire logo a ameação. Tá? Havendo isso, tira logo. Então, pronto. Obrigado, Carane. Tá? Então, vamos aqui. Tira logo a ameação. Aquilo que não for ameação vai constituir o direito de herança. E o companheiro, ele tem direito somente a essa parte daqui também. Ele recebe a ameação dele, mas vai ter direito a essa outra parte aqui, que é a parte que foi adquirida a título oneroso. Só que o companheiro, ele não é ascendente dos filhos do falecido. Então, a lei diz no inciso 2 que ele vai receber um valor. E esse valor que ele vai receber corresponde à metade do que cada um dos filhos deveria receber. Então, eu tenho que saber, o que está me interessando saber aqui, não é quanto é que o filho vai receber agora. Eu quero saber quanto é que vale esse valor de X aqui. Então, eu vou pegar esse valor de 75 mil e fazer a equação matemática. Eu tenho 2x mais 2x mais x, eu tenho 5x. Eu vou pegar o 75 aqui e vou dividir por 5 para saber quanto é o valor de x. Tá certo? Então, no momento em que eu souber o valor de x, é o valor que o companheiro vai receber desse valor daqui. E aí é só duplicar para saber quanto é que cada filho vai receber desse valor. Porque os outros valores aqui, esse 100 mil aqui, que foi adquirido antes da união estável, o companheiro não tem direito. Mas esse 100 mil vai ser dividido de forma igualitária entre os dois filhos do falecido. Tá gravado assim, Carane? Tá? Eu acho que eu consegui botar para gravar aqui. Tá certo? Entenderam agora? Rafael, entendeu? Paola, desculpe. Valeu. Tá certo? Aí vamos lá. E agora, o inciso 3 do 1720, do 1790, essa criaturinha daí foi efetivamente o que gerou o direito, a possibilidade de dos companheiros modificarem a regra e requerer ao Supremo Tribunal a inconstitucionalidade. Porque ele diz o seguinte. Só um parêntese. Veja que para o companheiro aqui, é interessante que quando ele vivia, se ele tivesse união estável, que ele tivesse um filho. Ou seja, bastava um filho comum, que você aplicava a regra do inciso 1 do 1790. Tá? Apenas esse parêntese que ficou faltando. Agora veja aqui o que estabelece o inciso 3 do 1790. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, então se eu estou falando aqui que ele está concorrendo com outros parentes sucessíveis, eu estou dizendo que ele não tem, que o falecido não deixou descendente, mas pode ter deixado ascendentes, como ele pode ter deixado os colaterais até o 4º grau. Aí a lei diz o seguinte: se concorrer com outros parentes sucessíveis, o companheiro terá direito a apenas 1/3 da herança dos bens que foram adquiridos onerosamente. Então veja, se a gente tem essa situação aqui, o companheiro recolhe 75 mil a título de imeação e vai receber apenas 1/3 desses 75 mil.
porque os outros 2/3 vão passar ou para os pais ou para os colaterais. Olha a situação que a gente poderia ter aqui. O falecido pode ter deixado um colateral de 4º grau, um primo, um tio-avô, certo? Que não, um sobrinho neto, que não tem nada a ver com essa relação jurídica aqui do companheirismo. A lei dizia que essa criatura daqui receberia 2/3 da herança e o companheiro receberia apenas 1/3. E o companheiro, por não participar desse 100 mil daqui, que foi adquirido antes da união estável, esse 100 mil aqui vinha todo para esse primo daqui, esse parente de 4º grau. Tá certo? Então, o Supremo Tribunal, por força daqueles recursos extraordinários, entenderam pela inconstitucionalidade. Tá certo? Mas, como eu estou dizendo, nessa situação aqui, falecendo em 2015, o companheiro ele vai receber apenas 1/3 da herança. E o inciso 4, ele diz, não havendo parentes sucessíveis, a herança será deferida na totalidade para o companheiro. Ou seja, o companheiro somente teria direito de receber tudo, inclusive o que foi adquirido antes da união estável, se o falecido não tivesse deixado nem descendente, nem ascendente e nenhum colateral até o 4º grau. Aí o companheiro receberia tudo. Entenderam, gente? Valeu. Paola, você entendeu? Obrigado, gente. Então vamos lá. Aí vem, vamos voltar aqui para o 1829, né, 1829, que diz o seguinte: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: depois do cônjuge sobrevivente vem a figura do colateral. Tá? Aí o artigo 1840, aqui, 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, e hoje, não havendo companheiro, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Então vamos lá. Antes da gente falar da sucessão do colateral, me perdoe aqui, eu vou apagar aqui que eu vou precisar do meu quadro todo aqui agora para vocês, para a gente recordar a figura do grau de parentesco. Vamos lá. Quem são? A gente está analisando aqui a figura dos colaterais. Quem são os colaterais? Eu tenho aqui, em 2º grau, vamos colocar aqui por grau, 2º, 3º e 4º grau. Veja, na linha colateral eu não tenho parente de 1º grau, tá certo? Eu só tenho parente a partir do 2º, porque meus parentes de 1º grau são efetivamente, eu tenho que analisar se são os meus pais ou se são os meus filhos, tá? Então veja, irmão é parente de 2º grau, né? Irmão. Sobrinho é parente de 3º. Sobrinho neto, parente de 4º grau. Tio, parente de 3º grau. Primo, parente de 4º grau. Tio avô, parente de 4º grau. Tá certo? Então, esse é o grau de parentesco que a gente tem. Inicialmente, agora, falando sobre o direito da sucessão do colateral, olha o que eu vou analisar aqui. Ó. A seguinte situação. A pessoa morre, não deixou descendente, não deixou ascendente, não era casado e não tinha companheiro. Mas possuía, vamos inicialmente pensar aqui na figura dos irmãos. Eu vou colocar aqui 2 linhas pontilhadas, porque nós vamos ter a seguinte informação inicial, parente de 2º grau aqui. Eu posso ter irmão considerado irmão bilateral, ou seja, irmão meu, filho de mesmo pai e filho de mesma mãe. Como eu posso ter um irmão unilateral, que é filho somente do meu pai ou somente filho da minha mãe. Tá certo? Isso vai fazer diferença. Por quê? A lei estabelece o seguinte, ó. A classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Vamos voltar para esse artigo daqui a pouco.
Mas olha o que diz aqui. 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes unilaterais herdará a metade do que cada um daqueles herdar. Isso significa dizer o seguinte, que meu irmão unilateral vai receber uma cota. Cada irmão unilateral meu recebe uma cota. E meu irmão bilateral vai receber duas cotas. A mesma regra que a gente viu lá no artigo 1790, inciso 2. Tá certo? Então, veja, nessa situação daqui, se o falecido deixou uma herança de 100 mil reais, aqui, de 100 mil reais, eu tenho 2x para esse irmão, 2x para esse irmão, x para esse irmão, x para esse irmão daqui. Ou seja, eu tenho que pegar esse 100 mil aqui e dividir por 6 para saber quanto é o valor de x. Tá certo? Então, esse 100 mil, aqui eu vou achar o valor de x, dou a mesma cota para esse outro irmão unilateral e duplico o valor, esse valor daqui, para cada irmão bilateral. Tá certo? No direito, a gente viu aqui, voltando para o artigo 1840, diz, na classe, não é possível visualizar... Ah, cor da luz. Foi mal, Daniel. Deixa eu ver se melhora aqui agora. Melhorou aí? Melhorou agora? Ok. Então veja o seguinte. Na linha descendencial, a gente viu que existe direito de representação em caso de premoriência. Na linha ascendencial, não tem direito de representação. Tá certo? Porque você vai dividir entre linha paterna e linha materna. Mas na linha colateral, a própria lei estabelece aqui, ó, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Então, veja. Se eu tenho aqui irmão meu que tenha deixado sobrinhos. Meus sobrinhos são meus parentes de terceiro grau. Vamos colocar aqui. Esse meu tio aqui, também parente de terceiro grau. Ó, aqui. Vou botar aqui linha pontilhada, porque aqui é de filho, de irmão unilateral. Tá? Então, veja. Se por acaso esse meu irmão daqui é um irmão pré-morto, vai haver direito de representação, porque o meu sobrinho, esse meu sobrinho daqui, do meu irmão pré-morto, ele vai receber a cota à parte que era do meu irmão pré-morto. Então, ele vai receber a cota que era toda dele. Se esse meu irmão daqui, unilateral, fosse pré-morto também, esse meu sobrinho daqui receberia a cota que era do seu irmão. Tá certo? Entenderam essa parte? E veja que ele está dando aqui e está criando agora uma coisa chamada direito de preferência também. Porque tio e sobrinho são parentes de terceiro grau do falecido. Só que, por força do direito de representação, os sobrinhos, eles vão herdar preferencialmente em relação ao tio. Ou seja, o tio somente vai receber se inexistirem sobrinhos aqui. Ah, Michel, esse sobrinho deixou um sobrinho neto. Tem direito de representação? Não. O sobrinho neto é parente de quarto grau, então o meu tio vai receber antes do meu sobrinho neto. Entenderam, gente, isso? Beleza. Rapaz, mas pense numa falta que eu sinto da sala de aula, viu? Ficar explicando isso aqui assim, virando desse jeito, dá uma dor no pescoço danado. Tá? Mas vamos lá. Então, veja que é isso que a gente tem que analisar quando a gente está vendo a figura da sucessão do colateral. Não havendo agora, veja, a seguinte situação. A criatura morre. A criatura morreu aqui. Não deixou descendente. Não deixou ascendente. Não era casado. Não tem cônjuge. Não tem parente de colateral até o quarto grau. Você vai analisar o artigo 1819, combinado com o artigo 1844. Combinado com 1844.
não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições ou da União, quando situada em território federal. Ou seja, se a pessoa morre e não deixou nenhum parente sucessível, a herança é declarada jacente, depois convertida em vacante e vai se consolidar depois de 5 anos da abertura da sucessão nas mãos do poder público. Tá certo? Ficou claro, gente, isso? Alguma dúvida? Abram aí o microfone de vocês agora para a gente tirar as dúvidas de vocês via microfone. Ô, Michel, a vacância. Porra. E deu cacetada. Já ficou gravado. A vacância, ela não dá-se 10 anos depois Não. de abertura? Não. Veja o seguinte. 10 anos da abertura da sucessão, se você estiver falando da morte da sucessão do ausente, certo? Quando a herança é declarada jacente, né, depois que a herança é declarada jacente, o juiz vai determinar a publicação de editais pelo período de 1 ano, convocando eventuais herdeiros para comparecer, tá certo? Depois do primeiro edital, né, a herança se converte em vacante, e aí você vai contar 5 anos da data da abertura da sucessão para poder consolidar nas mãos do poder público. Isso é quando a gente está falando aqui de morte normal. Agora, quando você fala de sucessão do ausente, aí sim, só vai se consolidar nas mãos do poder público 10 anos depois de aberta a sucessão definitiva. Entendeu agora? Ok. Beleza. Anderson, respondi a sua também, né? Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Que bom. Espero, gente, que vocês tenham gostado. Eu não dei a pausa aqui agora não, por causa do horário, porque normalmente a gente está dando uma aula de 45 minutos, dá uma pausa, vai beber uma água e volta. Então, eu levei logo direto aqui, porque eu tinha que estar trabalhando isso tudo com vocês, porque a nossa V1, aqui para o pessoal de Salvador, ô Priscila, obrigado, né? A nossa V1 aqui para o pessoal de Salvador vai até aqui, tá certo? Ô Magno, você tá me devendo meu bolo, rapaz. Tá certo? Então, gente, vocês ficaram com... Se tiverem alguma dúvida, vocês sabem aqui a gente vai remarcar outra aula, né? Ó, Alisson chegando aqui agora. Só chega no final da aula. Tá certo? Ô, Rafael, obrigado. Paola, obrigado também. Vocês são de onde? Vocês são de que campus? São Gonçalo. Pô, legal. Que bom. Pô, que bom. São Gonçalo em Pedro aí. Rio de Janeiro. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Viu? Então, eu vou... Obrigado, Carane. Só tá faltando um cafezinho. Eu vou tomar meu daqui a pouco. Tá certo? Então, galera, eu vou encerrar aqui para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, diga. Cafezinho virtual. Tenho, sim. Rafael, eu vou colocar aqui, vou botar aqui no quadro, né? Vocês podem me acompanhar, porque é o seguinte, eu vou fazer, vou fazer algumas aulas, algumas lives, e a gente vai publicar isso tanto no YouTube quanto no Instagram. Meu Instagram é Michel Possídio, tudo junto, tá? Vou botar aqui. Podem me seguir lá, né? E de lá eu vou ver, porque eu não sei ainda qual é o número do canal, o nome do canal no YouTube, não.
Porque quem fez isso para mim foi um aluno aqui, Márcio, que já deu uma saidinha aqui, que ele deve estar assistindo outra aula. Ele estava fazendo uma revisão aqui comigo, tá certo? Mas essa aula vai ficar gravada e eu acho que eu vou falar com ele. Eu acho que ele consegue colocar tanto essa aula, tanto no YouTube quanto no Instagram. Tá beleza? Valeu. Ele está assistindo a aula de Maurício, que é a aula dele mesmo. Valeu, Rafael. Obrigado. Meninas de São Gonçalo, minhas meninas daqui de Salvador, um beijo virtual. Aos amigos aí que assistiram a aula, um abraço de mão virtual e distante. Valeu? Grande abraço, obrigado para vocês. Encerrando aqui.